Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Oi, gente! Meu nome é Lara e no nosso desafio diário de hoje vamos ler Jó capítulo 32 até o capítulo 34. Disponibilizamos vídeos diariamente, de segunda a domingo, em português, inglês e espanhol. E se você quiser ficar por dentro do nosso plano de leitura, é só baixar o link aqui na descrição gratuitamente. Capítulo 32 de Jó. Eliú responde aos amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então, Eliú, filho de Baraquel, o budista. Eita. o Buzita. Então, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou irado. Indignou-se, porque Jó se achava mais justo do que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham nada a dizer, expressou sua indignação. Assim, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: Eu sou jovem e vocês são idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei: os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhe toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó estava errado, nem respondeu aos seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós. Só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí, perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar algo? Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não, direi minha resposta. Também expressarei minha opinião, pois tenho muito a dizer. E o Espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixe-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Pois se tentasse usar a bajulação, meu Criador logo me destruiria. Eliú apresenta seus argumentos contra Jó. Capítulo 33. Jó, ouça minhas palavras. Preste atenção ao que eu vou dizer. Chegou minha vez de falar. As palavras estão na ponta da minha língua. Falo com toda sinceridade. Digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder. Apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e eu ouvi bem suas palavras. Você disse: sou puro e não tenho pecado. Sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado, e eu lhe mostrarei o motivo. Pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livrá-los do orgulho.
preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus, e seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte o esperam. Mas, se um dos milhares de anjos no céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como o de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Eliú acusa Jó de arrogância. Capítulo 34. Então Eliú disse: ouçam-me vocês que são sábios, prestem atenção vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua que distingue. Deus, mais uma vez, segure minha mão. Vou ler de novo, que já tá indo no comecinho ainda. Eliú acusa Jó de arrogância. Capítulo 34. Então Eliú disse: ouçam-me vocês que são sábios, prestem atenção vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabedores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo. Vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me, alguma vez houve um homem como Jó, com sua sede de palavras irreverentes? Escolhe como companheiro os que praticam o mal e anda com os homens perversos. Chegou até a dizer: por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouçam-me vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem fez responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me. Preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se pudesse? Portanto, se você é sábio, ouça-me. Preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz Todo-Poderoso? Ele diz aos reis: vocês são perversos. Ele diz aos nobres: vocês são injustos. Para Deus, não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite. Os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas, pois Deus observa como as pessoas vivem, ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão denso bastante que os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para ser julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém e põe os outros em seu lugar.
Ele sabe o que fazem e à noite os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público, para que todos vejam. Pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres chamar a atenção de Deus, e ele ouve o grito dos aflitos. Mas, se ele permanecer calado, quem os criticará? Quando ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os ímpios governem para que não sejam uma cilada para o povo. Porque ninguém diz a Deus, pequei, mas não voltarei a pecar? Ou, não sei qual foi meu erro, mostra-me se fiz o mal e deixarei de fazê-lo de imediato? Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, as pessoas inteligentes me dirão. E os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância. Suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Então, gente, nesses capítulos de hoje, a gente pode entender que Deus, ele é perfeito em tudo que faz, ele é perfeito na sua justiça e ele fala conosco diariamente. Ele fala conosco repetidamente. Mas muitas das vezes a gente não está prestando atenção para o que ele está falando, porque achamos que Deus pode vir falar conosco de uma forma extraordinária, e ele pode, não estou dizendo que ele não pode, mas muitas das vezes ele pode vir falar de uma forma simples, ele pode vir falar através da sua palavra, da palavra de Deus, a Bíblia, ele pode falar conosco através de uma pregação, que a gente pode estar escutando na igreja ou no YouTube, ele pode falar conosco através do nosso Journal Bible. Eu acredito que Deus está falando com muitas pessoas através desses vídeos que a gente está postando. Ele pode falar conosco através de um louvor, de uma correção. Então, Deus, ele pode vir falar conosco de uma forma simples, de um conselho. Ele pode vir através dessas formas simples, ele não precisa. Vou mandar um passarinho ali na casa da minha filha, pousar na janela dela, ele vai começar a cantar a música tal. Ele não pode, ele pode fazer isso, mas ele pode falar conosco através das formas simples, através da simplicidade. E cabe a nós estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus. E para que a gente possa escutar a voz de Deus, a gente precisa estar com o íntimo dele. Precisamos cultivar a intimidade com ele para podermos reconhecer a voz do nosso Pai. Quanto mais perto estamos de Deus, mais facilmente conseguimos identificar quando ele nos direciona para um caminho que era para ser, que era para a gente estar, quando não estamos no caminho certo, e ele fala, filha, vai por aqui, filho, segue essa direção. Então, para podermos escutar essas maneiras simples, que é tão lindo escutar Deus falar conosco na simplicidade. Às vezes eu estou olhando aqui para a janela e do nada eu digo, Deus, como o Senhor é bom, e ele me responde simples coisas que eu estava questionando na minha cabeça, e ele, é assim, filha, segue esse caminho. E para isso, precisamos ter intimidade com ele. Precisamos ter o direcionamento que vem dele, que ele vai nos corrigindo e nos ensinando. Vou orar agora com vocês para terminar esse momento de hoje. Mas, não esqueçam, amanhã tem mais. E na próxima semana e na próxima. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais um momento de comunhão aqui, Senhor, meu Deus. De poder, Senhor, meu Deus, falar sobre a sua palavra. Senhor, eu venho pedir, Senhor, meu Deus, que essa palavra chegue aos corações de quem está escutando agora. Meu Deus, que essas pessoas possam, Senhor, na simplicidade, escutar a sua voz. Que o Senhor possa estar tão íntimo delas, tão perto, Senhor, meu Deus, que elas possam escutar o Senhor nas simples coisas, Senhor, meu Deus. Porque sabemos que o Senhor pode fazer milagres e maravilhas e falar com as pessoas de forma extraordinária.
mas o Senhor também pode falar das formas simples. E muitas pessoas, às vezes, não escutam essa forma, Senhor, meu Deus. Então, que elas possam vir escutar o direcionamento, uma resposta de oração, ou um conselho que o Senhor tem para dar para elas de uma forma simples, de uma forma linda, que é a simplicidade na sua fala, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, meu Deus, que a gente possa estar aqui amanhã, Senhor, em mais um Journal Bible. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Fica com Deus.